grande prazer para mim hoje estar com esse cara aqui, que quem me conhece, você que me acompanha sabe o carinho e o amor que eu tenho por esse cara. Para mim, uma das melhores pessoas e principalmente um super atleta, Felipe Marins, meu querido amigo, meu querido irmão, um cara que conhece muito de esporte, um cara que já praticou outros esportes, nós vamos falar a respeito disso, porque tudo é encaixado. Um grande atleta que vai para um outro esporte acaba tendo facilidades, nós vamos falar a respeito. Cara, muito prazer em tê-lo aqui. Já tive a oportunidade de estar no seu canal e você estando aqui, você entrando no meu canal, eu fico muito feliz. Eu que agradeço. Inclusive, o Ciro já está aqui ó, de blusa, ele está em Curitiba. Você sabe que não é em São Paulo, a gente está gravando aqui. Estamos aqui na Shadow House. É verdade. Então, Curitiba é para os fortes. Porque eu, para frio, é complicado. Como eu sou um nórdico, sou um viking. Para você é tranquilo. Eu estou acostumado lá na Noruega assim também. Pois é. Meu mano, vamos lá. Me diz uma coisa. Quanto tempo que você tem de musculação, basicamente? Não necessariamente de esporte, mas como a musculação entrou na sua vida, quanto tempo você tem na força resistida, já que você veio de outros esportes? Então, quanto tempo você tem de musculação e qual é a importância do treinamento resistido de maneira ampla? Não especificamente para um atleta, mas para as pessoas de uma forma geral. Bom, eu comecei na musculação, a primeira vez que eu entrei dentro de uma academia, eu tinha 13 anos. E eu lembro que eu estava num clube, fui jogador de futebol profissional, me profissionalizei com 17 anos, inclusive, joguei até os 21 anos. E com 13 para 14 anos, eu fui morar em Campo Mourão, no centro de treinamento da ADAP. Era um centro de treinamento que era do Zico, na época, inclusive. E era o pessoal aqui dos empresários, né? Era um time que tinha um time de empresários que eles pegavam os jogadores do Paraná, do Coxa, do Atlético, dos clubes aqui, novos, e levavam para lá, treinavam, eles montavam um time e daí participavam de algumas competições na América Latina e vendiam os jogadores. Então eu fui para lá e eu era um cara que eu já era alto, eu tinha 1,83 m, 84 com 13, 14 anos. Eu cresci muito rápido ali e depois parei. Então, eu era magro, eu era um cara magro, mas eu era muito forte, eu sempre fui muito forte, porque eu sempre fiz muita flexão de braço, abdominal, eu sempre gostei, eu sempre curti. E aí foi a primeira vez que eu tive a experiência. Só que a musculação naquela época e pro futebol é totalmente diferente do que a gente vê hoje, né? É muito mais adaptado para o futebol, para o esporte. Então eu não tinha, era um trabalho mais de hipertrofia, no sentido de, né, porque eu precisava também ganhar um pouco de massa muscular, mas não com esse intuito, né, estético e nada. Então a primeira vez que eu fiz na academia foi nessa época. E desde então eu só fiz até os meus 21 anos, eu praticava musculação, mas era 2 a 3 vezes na semana voltados para o futebol. Então não era nada além disso. Então eu tinha um físico já muito definido, muito atlético, mas não tinha nada a ver, não era direcionado ombro, tanto volume, né? Até porque etc. Atrapalharia no caso. Sim, eu já tinha, quando eu jogava, né, até antes de me machucar e voltar, que daí eu tive um delay nisso. Eu me machuquei com 18 anos e eu fiquei quase um ano parado. Nesse um ano que eu fiquei parado me recuperando, eu comecei a treinar musculação todos os dias. Joguei 12 quilos. Então eu tinha mais ou menos ali 80, 82 quilos. Já era um cara forte. Sim, era um cara pesado para. Eu tinha 84 e pesava 80, 82 quilos. Mas eu era muito rápido, muito explosivo. Quando eu parei, né, me machuquei, fiquei treinando musculação, eu cheguei até 96 quilos, na verdade. Só que daí depois que eu voltei a treinar, meu peso baixou, ficou ali entre, né, 92, 91 quilos. Só que aí realmente eu ganhei muita massa muscular mesmo. Então, para perder aquilo estava difícil. Então, foi uma das coisas que atrapalhou a minha carreira, foi fazendo com que eu não conseguisse mais jogar, eu fiquei muito lento, perdi a característica de jogo. Então, a musculação, nesse sentido, ela me atrapalhou para o esporte, pela forma que eu fiz, por eu não ter, né, usado ela da maneira correta para aquele determinado esporte. Então, a musculação ela é boa e base para todos os esportes, na minha visão. Só que se ela for feita da maneira errada, ela pode atrapalhar, que foi o meu caso. E aí, nisso, eu comecei apenas com 21 anos, eu comecei a realmente treinar musculação para tentar ganhar massa muscular e para virar atleta com 23 anos, para 24. Eu quis realmente ser atleta de fisiculturismo e tudo mais, mas eu já acompanhava o esporte desde também os meus 13 anos, né? Através do Paulo Veloso e tudo, que é meu amigo há muitos anos e que me levou a primeira vez em uma competição. Então eu já acompanhava, já entendia alguma coisa ali do esporte, mesmo estando em outra área.
Pô, bacana. E como que você enxerga hoje em dia o apoio das marcas, das empresas do meio do fisiculturismo, não somente das empresas de suplemento, né, mas hoje empresas de roupas, existem dentro do universo do esporte, existem várias empresas que estão apoiando, né? E como que você enxerga esse tipo de apoio? Você acha adequado? Você acha que poderia ser melhor? Ou maior, você acredita que o atleta ele tem o que ele merece? Porque a gente vê muito atleta que reclama, que não tem apoio, que as marcas apoiam alguns atletas, a maioria não tem apoio. Bom, existe aí por trás de tudo isso também a questão da mídia, do que é. Fala um pouquinho o que você pensa sobre esse universo, do apoio das empresas, se os atletas merecem ou não, qual é a cabeça do Felipe, que é apoiado por várias empresas, qual a relação que você pode fazer relacionado a isso? Eu acho que as pessoas que falam isso, na realidade, atletas que reclamam, pessoas que falam isso, elas, na verdade, elas estão reclamando de barriga cheia. Elas não sabem como era um tempo atrás. Então elas estão falando por não ter conhecimento do que é. É óbvio que, na verdade, tudo na vida, a gente vai, não, poderia ser mais, devia ter mais apoio, blá, 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 etc. Mas nós estamos caminhando para isso, eu acredito. A gente caminhou. Meu, quando que um atleta vivia do esporte? Há 10 anos atrás? Era muito difícil, 15 anos atrás. Não, nem Menos, 10. né? Menos Anos. anos. Coloca aí 2017, 18 para 2018, cá. exatamente. Era pouquíssimos atletas que conseguiam ter alguma coisa. E assim, eu fico feliz por ter sido um dos pioneiros nisso. Eu fui um dos primeiros atletas a começar a movimentar isso. Eu fui o primeiro atleta, eu uso dizer isso. Isso nós vamos falar mais para Mais pra frente. frente? Mais Então, para frente. então deixa eu segurar. Vou só Segura aí, falar segura sobre aí. isso. Eu acho que, na realidade, bem-vindo ao mundo. Eu acho que a pessoa, o atleta tem que entender isso. Bem-vindo ao mundo. O futebol, como que era? Todo mundo quer ser jogador de futebol. De 10 meninos que nasciam, 9 queriam ser jogador. Quantos eram? Zero dos 5? Nenhum, às vezes era. De 10. Então, assim, e todos os jogadores têm o mesmo reconhecimento? Todos os jogadores têm o mesmo salário? Todos são... Não, mas hoje um jogador, por exemplo, que joga numa segunda divisão, muitas vezes até no Campeonato Brasileiro, ele tem um bom salário. Dependendo do que ele tem um bom salário. Ele consegue sobreviver, consegue sustentar a família dele. Ele consegue viver na segunda divisão do Campeonato Brasileiro, o cara consegue hoje em dia. Às vezes até na terceira, dependendo de como for, o cara ganha muito pouco, ganha pouco, mas está vivendo do sonho dele. Olha, eu ouso dizer, eu sei porque eu fui jogador. Meu pai jogou, aquela época que o Paraná Clube era Pinheiros, que tudo, sabe, Sim. fez a fusão, eles contavam que eles ganhavam nada. Atleta profissional ganhava às vezes uma janta. Pinheiros e Colorado, né? Isso. Ganhavam, eu falo, cara, então, ou seja, hoje em dia, um atleta, às vezes, de terceira divisão de um estadual ganha mais do que um profissional que ganhava na primeira divisão do Paraná, aqui no Paraná, sei lá, de 40 anos atrás. Então, assim, ou seja, foi crescendo. O esporte é a mesma coisa do fisiculturismo. Hoje tem muita gente que está ganhando, tem um apoio, ganha suplementação, ganha, né, às vezes, uma ajuda de custo, mas isso ele já está ganhando alguma coisa. Eu tenho patrocínio, não ganhava nada. Tipo assim, não ganhava nada. Quando eu comecei, eu queria ter um patrocínio para conseguir pagar meu whey. Era isso que era a minha mentalidade. Se eu conseguir um whey, já estou feliz. Só que as pessoas veem os outros hoje ganhando salários absurdos, e aí você fica tipo, nossa, eu mereço, por isso que. Mas, amigo, você está falando às vezes dos Neymares do negócio. Você olha o Neymar, o jogador que está jogando lá na suburbana, ele olha o Neymar e fala, porra, os caras pagam pro Neymar, mas e eu? Não, porque ele sabe o lugar dele. No fisiculturismo a mesma coisa. O que faz o atleta conseguir ter mais apoio, mais patrocínios, mais, né, as pessoas acreditarem nele? Duas coisas. Uma, mídia. Na verdade é mídia. Não é mais nada, é a mídia. Entenda isso. A mídia de que forma? Por exemplo, eu falo a mídia porque tá cheio de atleta pró, bom, e que não tem um reconhecimento ainda. Por quê? Porque não sabe trabalhar a mídia. Agora, se o atleta realmente é muito bom, foda, pica, o que vai acontecer naturalmente? Ele vai ter mídia. Porque as pessoas e as marcas vão querer, tipo, opa, esse cara aqui é campeão, esse cara aqui é sinistro. Aí os caras criam a mídia desse cara, eles criam um herói. Digamos assim, uma empresa pega e falou, esse cara aqui tá ganhando tudo, então vamos trazer ele aqui, porque ele vai brigar e tal. E às vezes o cara não sabe falar, é o que muitas vezes não sabe falar, não sabe se comunicar, mas as empresas vão ajudando, vão mostrando. Então, ou seja, tem duas formas de você crescer nesse meio, ter apoio, patrocínio. Uma é você ser um atleta muito bom, muito pica mesmo, ser campeão das coisas. Né? Eu vejo pessoa que manda mensagem para mim, porra, me ajuda a crescer na mídia, eu quero viver do esporte. Eu olho o shape do cara, falo, meu amigo,
Desculpa, eu sou um pouco duro, às vezes, com as pessoas, porque assim, ó, foram duro comigo e isso me forjou. Eu mando áudio, eu respondo, irmão, você quer mídia? Ele queria que eu divulgasse ele, mostrasse o talento dele. Eu falei, irmão, eu vou mostrar seu talento se você tiver talento. Claro. Como é que eu vou chegar para você mostrar isso para você? Você não tem shape, irmão, ainda. Ainda. Eu não tô falando que você não vai ter, eu tô falando que você não tem ainda. Continue trabalhando. Você quer um reconhecimento de algo que você não faz? De algo que você ainda não tem? Você acha que mas é que eu vejo outros caras fazendo, outros caras não são você. Então, assim, ou então trabalhe suas mídias, que é o quê? Seja um bom comunicador, que naturalmente essas coisas vão começar a acontecer. Tá. Você vende para a empresa, né? Mas vamos contemporizar aqui. Felipe Marins, dono da empresa Marins Suplementos. E você tem um cash para contratar um atleta, tá? No momento, você tem um. O cash é para um. Então, não dá para você escolher dois. Você, dono dessa empresa, você contrataria um super atleta que é fechado, que não tem capacidade, não tem uma oratória boa, não é um atleta que se expõe nas mídias sociais, não tem um grande volume de seguidores e o que é necessário para que as mídias sociais sejam alavancadas. Basicamente, o que chamam, que eu não concordo muito, mas o atleta old school, aquele que fica fechado na caverna, que não tem capacidade para poder se promover mediaticamente, porém, é um grande atleta, grande campeão, ou você usa esse cash que você tem para aquele atleta que não é tão competente, tão bom, e talvez nem chegue tão longe como atleta, mas é um exímio comunicador, conhece muito, fala bem, ótima oratória, se comunica, tem uma mídia gigantesca. Você tem que contratar um dos dois. Qual você contrata? Então, aí eu acho que vai depender de como a minha empresa trabalha, qual que é a minha visão de negócios. Obviamente que por uma visão de negócios de empresário, né, de empresa, a pessoa que é que é um melhor comunicador, ela vai vender mais, ela vai me trazer mais retorno. Então, se for pensar por esse lado, obviamente... Mesmo não sendo tão competente como atleta. Mesmo não sendo tão competente como atleta, ele vai me trazer mais retorno. Então, provavelmente, eu contrataria essa pessoa. Agora, tem a questão também de você, às vezes, ver um grande potencial e você investir nesse cara, aí você vai ter que ver talento nele. Você vai ter que acreditar nesse cara. E eu vou dar uma notícia para vocês, ninguém acredita em vocês não, mano. Vocês não têm que esperar isso aí, porque isso não vai acontecer. Então, assim, se é um grande atleta, se é um bom atleta, não basta mais só ter um bom atleta. Você precisa trabalhar suas mídias sociais, sua comunicação. Eu estou agora, por exemplo, estudando inglês, eu estudo 3 vezes na semana inglês. Por quê? Porque eu vejo que é importante, já deveria ter feito isso antes. E eu sou um cara que sou um exímio comunicador, eu vim da comunicação. Eu vim antes de ser atleta, eu já era comunicador, já falava com pessoas. Então eu vi que, pô, peraí, eu quero atingir um outro público, eu preciso falar inglês, eu preciso estar conectado com a língua mundial, eu preciso aprender isso. Então, assim, eu mesmo que já sou o cara do meio, que estou aí, eu preciso me aperfeiçoar em outras coisas. Então, assim, eu vejo que o grande segredo está em você não só ser atleta, mas você ser um bom comunicador. Então, é isso que eu vejo hoje que vai fazer com que você consiga crescer dentro do esporte, se for dizer assim. Mas tem diferença. Você quer ser atleta ou você quer ser comunicador? Dá para ser os dois? Dá. Mas você tem que ver se, tipo assim, se você consegue levar isso. Se você é um atleta, você quer ver como um atleta, você não precisa ser o melhor comunicador. Você só precisa saber se comunicar. Você pode, tipo assim, não precisa dar a vida nisso. Dá a vida no seu esporte, mas sempre saiba se comunicar, saiba falar. Tem ali às vezes, uma pessoa para te ajudar nisso. Porque às vezes tem pessoas que podem te ajudar. Você não é bom, pô, Ciro, eu não sou bom em contabilidade, irmão. Estou ganhando dinheiro, mas eu não sei mexer com isso, com dinheiro, com investimento. Pô, você pode me ajudar? Você contrata alguém para te ajudar nisso? Você vê alguém para. Você pede ajuda? Eu tenho uma ressalva, até por experiência, podendo falar a respeito disso, né? Muitos atletas, óbvio, aqui não estou generalizando de maneira alguma, até porque não seria correto, né, a generalização, mas, por exemplo, o que acontece muito, principalmente no meio. No futebol isso não acontece mais porque já está inserido dentro da mentalidade do esporte. Mas falando do fisiculturismo, que é recente, não o esporte, mas a grande mídia e a grande visibilidade do fisiculturismo é recente, né? Com isso, atletas estão ganhando dinheiro agora, de coisa de 5 anos para cá, ganhando mais dinheiro, tendo mais visibilidade até nos canais abertos, etc.
que acontece? Não está inserido na mentalidade do fisiculturista a questão de ter alguém, ter um assessor, uma pessoa que é responsável e tem esse nível de conhecimento, e aí o que acontece? Você tem que ganhar, todo mundo tem que ganhar. Então vamos supor, eu vou ser o seu manager, e automaticamente eu vou ganhar 10% de tudo o que você contrata. Bom, no começo você não tem nada. Aí, através do trabalho que é feito pelo seu manager, trazendo bons contratos para você, levando sua imagem para as empresas, etc., você começa a ganhar 10, 20, 10 mil. 10 mil, você vai dar 1.000 para o seu manager. O cara fala, pô, eu tô ganhando 9, ele tá ganhando 1.000. Tá ótimo, obrigado, meu manager. Daqui a pouco você tá ganhando 100. Você tá ganhando 100, você tá dando 10 pro seu manager. Aí você fala, pô, eu trabalho, eu sou estrela, não sei o quê. Pô, o cara tá ganhando 10 mil, eu podia estar ganhando 10 mil a mais. Não, mas tudo bem, eu tô ganhando 90, tá ótimo. Só que daqui a pouco você tá ganhando 1 milhão. E o seu manager vai ganhar 100 mil. Você entende que a 1% ou 10% de pouco é pouco, 1%, 10% de muito é muito. Aí daqui a pouco você está ganhando 1 milhão. Você fala, pô, esse cara está ganhando 100 mil, mas eu sou estrela, sou eu que apareço. O atleta, sem generalizar, do fisiculturismo, ele não tem um intelecto ainda, sem generalizar, por favor, isso bem claro, para que ele entenda que os 10% que ele está provendo é de um trabalho muito importante, porque se o manager não proporcionasse a ele tudo que ele proporcionou a respeito de contratos, etc., 1 milhão ele não teria. Então, proporcionar 100 mil para o manager não é muito. É muito no volume. Eu falei, porcentagem de muito é muito, porcentagem de pouco é pouco. Então, eu vejo o fisiculturismo com essa cabeça. A maioria dos atletas ainda tem essa cabeça. E eu falo isso por experiência própria. Sim, você sabe que eu já passei, é óbvio. Então, assim, a mentalidade ainda precisa ser melhorada. Como eu falei, no futebol isso não acontece. Não. O jogador está dando 10% do que ele ganha para o manager, ele nem sabe quanto é que é. Mas eu acho que isso vai começar a acontecer, porque assim, no futebol, hoje em dia, né, o que já na minha época, né? Se você não tivesse um bom manager, um bom empresário, você nem entrava no esporte. Nem entrava. Você nem conseguia trabalho. E hoje, e cada vez mais, com a profissionalização maior ainda do esporte, dessa questão, atletas que não tiverem alguém para poder ter essas pontes, fazer essas pontes, dificilmente vão. Ah, mas eu sou muito talentoso. Beleza, você vai ser muito talentoso. Eu também era muito talentoso como jogador. O que aconteceu? O empresário me viu e me abraçou. Qual é o conhecimento jurídico que o atleta tem? Ele não tem que ter, ele não estudou para isso. A formação dele não é essa. A formação dele é desempenhar o papel que ele tem como atleta. Qual a formação jurídica que ele tem? Qual a formação administrativa de carreira que ele tem? Até mesmo de visão de tudo isso. Ele não tem que ter. E as parcerias são importantes para isso, para que o atleta cresça. E ninguém consegue crescer sozinho. Não. O Cristiano Ronaldo, que é o maior de todo, ele tem 4 empresários. 4 empresários. O Messi tem 2 empresários. Então, assim, no mínimo, se você não tiver alguém que faça a gestão da sua carreira, é muito difícil você conseguir ter a cabeça focada no que você, principalmente falando de fisiculturismo, com preparação e tudo isso. Né? E ó, a gente está falando isso também de um cara que já está dentro do inserido, né? Não é você que está começando agora, você vai querer um empresário, você não tem. Pô, pois é. Entendeu? Meu mano, conta um pouquinho para mim, como que é a sua rotina como atleta, sua dieta, treino, descanso, como que o Felipe Marins, super atleta do bodybuilding, do fisiculturismo, leva hoje a sua carreira correlacionado ao seu treino, à sua dieta, ao seu descanso? Eu vou ser bem sincero para você aqui, você me conhece há muito tempo, né, irmão? E assim, eu sempre tive uma boa genética. E por muito tempo eu achava que eu não tinha. Uma época eu achei que eu não tinha uma boa genética, depois eu comecei a perceber que eu tinha. E aí o que acho acontecia? Que sim, acho que não, Aí, o que acontecia? Como que eu comecei a perceber que eu tinha? Porque, na verdade, cara, eu me tornei profissional em 2015, a primeira vez, numa outra federação. E eu comecei na NABA, e na NABA eu ganhei tudo que podia. Não, vamos deixar claro. Sou árbitro internacional da World Fitness Federation, que eu já WFF. A federação que ele está dizendo, embora hoje ele seja da NPC, compete no Brasil pela Muscle Contest, fora do Brasil por vinculados à NPC, o Felipe começou sua carreira na WFF, certo? Foi na verdade na NABA e ela tinha a junção da WFF na época.
E eu ganhei todos os títulos possíveis nessa federação. E aí eu não tinha mais o que fazer, o que não tinha pro na época aqui, né? Tinha o Mas você na se minha, tinha tornou pro da WFF. não, não, na época não tinha o pro aqui ainda. Ah, mas você foi pro da WFF na Austrália. Não, daí eu fui pro da WBFF. Ah, BFF, Aí eu perdão. migrei para uma outra federação que era internacional, não tinha aqui, competi no Mundial na Austrália. Sim. Lá eu ganhei, que é a federação do Paul Dillé, que foi um dos Sim. um atleta Grandes olímpico, fisiculturistas, né? e eu venci o overall lá e me tornei profissional lá. Isso em 2015. Só que como eu levava o fisiculturismo nessa época? Quando eu iniciei, olha só que doido que é isso. Eu vim de outros esportes, então era tudo novidade para mim, eu sabia que era sofrimento. Então, no primeiro ano ali, 2013, 14 e 15, eu realmente vivia pro esporte, eu era muito dedicado. E, cara, e na época eu tava crescendo ainda, então eu tinha loja de suplemento, eu tinha aberto minha loja, eu trabalhava pra caramba, eu não tinha muita condição, então, tipo assim, cara, eu fazia, eu dava meus pulos, cara. Quando você começa a melhorar, a tendência é você às vezes dar uma relaxada. Você, porra, agora eu como salmão, agora você toma um GHzinho, aí você toma um GH, você já come umas besteiras. É natural da pessoa, ela às vezes começar a dar uma soltada. E isso aconteceu comigo. Quando eu me tornei profissional, aí eu comecei paralelo a isso, a gravar as coisas. Tudo que eu fazia, eu gravava para internet. Então eu comecei a ficar conhecido justamente por conta disso. Então eu comecei a ver que a minha renda, as coisas que poderiam acontecer na minha vida, não vinham só do esporte, mas sim do que eu estava mostrando. Então eu comecei a focar muito nisso. O coach Rubens era meu treinador na época e ele batia muito na tecla para mim isso depois, né? Depois que eu me tornei profissional. Felipe, você precisa ser mais atleta e menos influenciador, mais atleta e menos influenciador, porque eu tava só jogando para esse lado. Hoje, provavelmente, eu deveria ter sido mais influenciador, só que eu ficava fazendo as coisas meio que, sabe, eu não ia nem para um lado nem para o outro, eu ficava mais ou menos. Só que a minha parte como atleta, eu tinha uma boa genética, por quê? Porque eu comecei a treinar para competir com 23, com 24 eu já era campeão sul-americano, com 25 eu era pró. Então, assim, foi muito rápido isso. Aí você pensa, mas era a federação e tal na época. Pois é, mas era o que tinha na época, e a federação a qual eu me tornei profissional, no outro ano de 2016, surgiu a Classic Physique. E atletas que competiam comigo naquela federação, que perderam para mim, foram atletas olímpicos no outro ano. E uma das minhas ideias era migrar em 2016 para a Classic, que eu ia competir no Campeonato dos Estados Unidos, para tentar o Procard lá. Só que nisso, eu foquei totalmente a minha vida na parte de internet e tal. Perdi um pouco a cabeça em algumas coisas, era muito imaturo para algumas coisas, perdi muito tempo e eu parei de competir. Fiquei até 2018 sem competir. Com toda essa sua carreira brilhante, e obviamente nós vamos falar mais para frente de onde você chegou e ainda onde você quer chegar, me fala um pouco a respeito da sua dieta, do seu treino, dos encaixes, a importância atualmente da sua dieta, do seu treino, do seu descanso, o que isso é importante para a sua carreira como atleta. Então, hoje eu estou 100% focado numa preparação, né? Eu realmente estou imerso nisso. Então, não deixando a parte do influenciador de lado, obviamente, mas a prioridade é a minha preparação. Então, eu tenho 5 refeições no dia atualmente, eu estou numa preparação já há 5 semanas, inclusive o Vitor é meu coach, né, o Vitor Lima, e ele tem uma metodologia muito old school de trabalho, ou seja, é muito regrado, tudo muito igual. É horário para acordar, horário para comer, horário para dormir, horário para fazer. Ele quer que eu durma sempre no meu pós-treino, pelo menos 40 minutos a 1 hora de descanso. E eu falo para você que eu não é todo dia, não são todos os dias que eu consigo fazer isso. Eu já até expliquei para ele que para mim poderia ser difícil. Mas os dias que eu faço é muito bom. A resposta do físico é diferente. Então eu estou com 5 refeições, eu tenho dias de carbo alto e dias de carbo baixo. Só que na verdade, como eu tenho pré-contest, o Vitor é dia de carbo baixo e dia de carbo baixíssimo. É assim. Então, nos dias de carbo baixo, que são os dias de descanso, que é quinta e domingo, eu como não passa de 1.800 calorias. Não passa de 1.800, isso é o carbo baixo. Carbo baixo. E o baixíssimo? Não, isso é o carbo baixíssimo. Carbo baixo tá saindo 2.300, mais cara, 2.300 calorias para você que não, tem... meu metabolismo, 110 quilos. 110 com metabolismo absurdamente alto. Sou um cara que tem um metabolismo acelerado. Então, provavelmente eu gasto entre 4.500 a 5.000 calorias por dia com treino. Meu basal é mais ou menos 2.500, 2.800. Ou seja, eu já estou abaixo do basal, mesmo se eu não treinar, não fizer dieta, não tomar estimulante, não fizer nada. Para você que não sabe o que é basal, o metabolismo basal é aquele que nós temos o gasto energético somente para sobrevivência.
Então, se o Felipe estiver numa cama, deitado durante 48 horas, somente respirando e não fazendo absolutamente mais nada, sem levantar da cama, ele vai estar gastando 2.500 calorias. É isso, professor Basal? Exato. O basal são mais ou menos 2.400, 2.500, 2.700, mais ou menos. Entre 2.400 a 2.700 é só para ele respirar. Ficar 24 horas dormindo é isso. Para o cérebro ter a função, para os nossos para o coração, para o pulmão, né, para o nosso sistema fisiológico funcionar, necessita de energia. E ele gasta de 2.400 a 2.700 calorias somente para ele viver. Se eu treinar com o treino cardio, com às vezes os estimulantes, né, por exemplo, que eu já comecei há 3 dias, T3, T4, uma dose baixa, o próprio esteroide, que também ajuda, acelera o metabolismo, e mais o treino, 5.000. 5.000. E você está consumindo quanto? Nos dias de carbo médio, né, o carbo normal, que teoricamente seria alto, 2.400, mais ou menos. Então, raciocina. Se para ele simplesmente sobreviver ele precisa de 2.700, ele está consumindo, com o tanto de massa muscular que ele tem, peso seu 110 quilos. Mais ou menos 7% de gordura do agora. Então, com body fat, né, porcentagem de gordura de menos de 7, só quem passa por isso consegue entender realmente a dificuldade que é ser um atleta bodybuilder nessas condições. De você consumir menos do que seu metabolismo basal com treino de força, musculação, que tem não uma pode demanda afrouxar, que não pode afrouxar, com cardio, e comendo praticamente nada. Realmente é muito difícil, por isso que eu digo que é o esporte mais difícil que existe. E eu posso falar com propriedade porque eu sou formado em ciências do esporte, eu já trabalhei com todos, ou pesquisei, estudei quase todos os esportes do mundo. Então eu falo com propriedade que o fisiculturismo é o esporte mais difícil que existe. Você concorda com isso? Concordo juntamente com a luta, e eu acho que é um dos mais difíceis nesse quesito. A luta é um pouco mais tranquilo no sentido de você, nessa parte dietética, né? Claro. Porque você só precisa bater peso. Enfim, simples assim. Então, depois você come, você treina alimentado, né? Se você não for um cara largado e deixar para perder peso muito em cima. Agora, o fisiculturismo não se trata só de perder peso, você tem que perder o peso mantendo a massa muscular, você tem que... É 24 horas, você não pode errar. Você não pode errar. O treino de musculação, por exemplo, eu já tive fase onde eu treinava, eu tinha 3 cardios por dia de 1 hora, 2 horas e meia mais ou menos de treino, ou seja, eram 5 horas e 30 minutos de treino por dia. Um lutador, às vezes, ele treina isso também, 5 horas e tal. Só que ele não vai treinar na mesma intensidade. Sim. Eu acho que a gente também não tem, mas 2 horas e meia de treino era intenso. Mais os cardios. Só que alimentado. A gente não alimentado. E isso faz toda a diferença. Faz bastante diferença. Faz toda a diferença. Cara, fala um pouquinho então a respeito agora, uma parte mais específica. Além do Felipe ser um grande atleta, ele é profissional da área também. Então ele tem condições de falar de uma maneira que eu acho muito interessante a parte técnica, né, que envolve o esporte da força resistida. Para quem não sabe, a musculação ela não é um esporte, ela é uma atividade física direcionada e uma das atividades físicas da força resistida. Falando em esporte, nós temos 7 esportes da força resistida. E a musculação é uma atividade física direcionada utilizada dentro desses 7 esportes da força resistida para que você consiga ter um desenvolvimento de desempenho maior nesses esportes. Então, com a competência que você tem como profissional da área, não somente como atleta, fala um pouquinho sobre o treinamento. Você acredita em sistemas e métodos de treino? Se baseia em apenas treino proprioceptivo, ou seja, aquele que você faz pelo conhecimento que você tem em tempo de prática, ou você se baseia também nos conhecimentos que nós temos aí a respeito de métodos e sistemas, como, por exemplo, os 16 princípios de Joe Eater, como o DPO, como o FST7, como o SST e tantos outros sistemas de treino que nós temos. O que você tem a falar a respeito de tudo isso dentro de um conhecimento do fisiculturismo? Bom, eu acho que, como você falou, a musculação ela é uma atividade que ela é base não só para o fisiculturismo não é a musculação.
Então a pessoa vai falar, nossa, o nosso esporte, a musculação, sendo... Não, peraí, nosso esporte, a gente fala assim, o nosso esporte, o cara... Você compete? Não, nunca competi. Então você não é do meu esporte. Sim. Você faz musculação. Claro. O esporte, o fisiculturismo, é você botar uma sunga e subir no palco e fazer pose. É isso. E se você é o cara do crossfit e você tem um shape, sobe lá e faz isso, você é um fisiculturista. Se você é um ginasta e você sobe lá e faz isso, você é um cara da calistenia e faz isso, é um fisiculturista. Não importa se você faz ou não musculação. Exato. O meio que você faz, né, para atingir o objetivo de estar no palco, pouco importa. Você pode ser um nadador e subir no palco. Só que a base, só que para que você consiga desenvolver massa muscular a um nível que você consiga competir, é a musculação a principal ferramenta, digamos assim. Sim. Então, eu acredito sim em métodos de treinamento, só que eu acredito mais... Uma das primeiras coisas que eu aprendi na faculdade, que eu achei muito interessante, foi algo chamado princípio da individualidade biológica. E eu aplico isso em tudo praticamente na minha vida, tanto na parte de dieta, treino, hormônios, tudo. Eu aplico na vida isso. Eu lembro que era uma aula que eu prestei muita atenção e para mim fez muito sentido. E assim, tudo que é feito na ciência veio de um processo empírico. Concorda comigo? 100%. A musculação, ela é assim. As pessoas faziam, muitas vezes de forma instintiva. Quantos anos tem a musculação? Cara, eu não sei quantos anos tem a musculação. Mais de 5 mil. Imagina, olha só, mais de 5 mil. E quantos anos tem foi a ciência sobre a musculação? Foi a história do cara que carregava o boi? Do Milos de Crotona. Sim, Milos de Crotona é um grego, né, que carregava o boi, e é o primeiro princípio dos 16 princípios de Joe Weider, né, que é o princípio da sobrecarga progressiva. Então, baseado nele, né? Baseado nele, mas isso aí tem aproximadamente 3 mil anos, o Milos de Crotona na Grécia, foi um dos primeiros atletas olímpicos, né, de levantamento de peso. Mas data-se que a musculação existe num processo estético, né, que os gregos principalmente tinham essa concepção de estética para se sentirem mais poderosos. Até você nunca vai ver uma estátua grega franca. Pega uma estátua de um deus grego, nunca vai ser, sempre é musculoso, né? Então, os gregos já tinham isso como princípio, mas o propósito da musculação, ela existe há mais de 5 mil anos. E a ciência sobre a musculação tem há quanto tempo? Com certeza muito menos tempo. Data de aproximadamente 1928, que começaram as pesquisas mais profundas sobre o que a sobrecarga gera no físico. Então, cara, a gente está falando de um processo empírico de mais de 4 mil anos correlacionado à ciência. Sim. Então, você abordou um ponto importantíssimo. Né? O que acontece? Por que eu falo isso? E eu acho que isso aí Antes da gente começar a entrar aqui no assunto de gravar o vídeo, a gente estava falando sobre o ego. E a musculação, ela tem bastante disso. E é interessante porque hoje em dia eu vejo... Por que eu puxei esse gancho? Eu vejo muitos meninos hoje que a gente brinca aqui com os lenços e tal, que eles pegam e postam muita coisinha falando de treinamento, que isso não funciona, que isso funciona, que blá blá blá, que estudos e tal. E aí eu olho, cara, eu acho muito legal o menino tá estudando, tá indo atrás disso tudo, mas aí você vê que ele é um menino ainda, porque ele fala de uma forma como um menino. Você vê que ele não tá falando aquilo, passando aquilo de uma forma tipo, não, porque você não pode falar que não funciona algo que você não faz, ou que você nunca fez, ou que na verdade já fizeram e deu certo, só que você às vezes pesquisou e viu que, não, mas não era por isso, é por aquilo. Não. Se você já está querendo explicar uma coisa que o outro faz, que você está dizendo que não funciona, mas peraí, o que você na verdade querendo provar que o que você disse que funciona. Mas o que você disse que funciona, por que você só não simplesmente faz e aplica para as pessoas que você está querendo ensinar? Que é simples. O SST7 foi a única forma de treinamento, mas tem uma época que deu um boom muito grande. Muitas pessoas começaram a fazer e tal. Significa que só o SST7 dá certo? Significa que só a sobrecarga progressiva dá certo? Significa que só trabalhos é só tensão neural que gera hipertrofia? Não. Então existem muitas variáveis dentro, eu falo muito dentro do fisiculturismo e da musculação no contexto geral. Por exemplo, a musculação aplicada para o futebol não tem nada a ver com o que a gente faz aqui. Nada a ver. Então você vai falar que não funciona, ou que isso não funciona, não, pode não funcionar para aquele objetivo. Eu postei esses dias, inclusive, no meu grupo privado, eu tenho um Instagram privado lá onde eu estou falando só sobre
minúcias da preparação, onde eu não falo no meu outro Instagram, e eu postei lá falando sobre as passadas, que eu faço de segunda a sexta, passada no meu cardio de jejum. E eu falei que eu fiz isso, eu não tenho como provar isso, porque a pessoa quer, não, então prova cientificamente, Para quem nunca viu, eu vou te cortar aqui. pega pessoas e coloca lá um estudo de 1000 pessoas, Calma, você está viajando. eu vou cortar, depois entra no Instagram do Felipe, @Felipe Marins Pro, é isso? Isso. Entra lá e dá uma olhada, ele subindo a ladeira de Balneário, fazendo passada. Dá uma olhada lá para vocês verem e entenderem o que ele está falando. E aí, assim, o cara falou, não, porque não funciona, que blá, que isso, que aquilo, que não gera hipertrofia e tal. Mas amigo, você acha que eu estou procurando hipertrofia fazendo passada? Você acha que eu não sei disso? Você acha que eu estou querendo hipertrofia? Eu estou fazendo passada sem carga, eu sou um cara que estudei, estudo isso, vivo isso, e você acha que eu estou buscando hipertrofia? É por causa disso que eu estou... Ah, a passada não funciona. Ah, tal coisa não funciona. E eu vejo os moleques falando que não funciona, e com shape ruim, velho. Ah, mas é esteroide. Mas meu irmão, não é só não é moleque, esteroide, é cara. profissional da área. Muitos profissionais. Então, o que eu não discuto, eu não falo nada. Tipo assim, eu falo o quê? Eu tenho 2 Procard, eu compito em nível internacional, eu brigo com os melhores atletas do mundo e o meu objetivo é esse. Então, o que eu estou fazendo para o meu objetivo está dando certo. Então, se você não... Então, assim, é a humildade de você entender. O que eu faço? Eu sempre pergunto. Eu sou um cara que na Bíblia eu estava lendo, eu leio todos os dias, eu estava lendo hoje que tem uma palavra que diz assim, que você tem que ser tardio no falar e rápido em ouvir. Então, assim, eu prefiro ouvir. Eu prefiro saber, pô, e você fez tal coisa? Eu não quero provar para o cara que o que eu estou fazendo está certo. Eu quero entender o que ele faz. Às vezes eu vejo um cara, e é o que acontecia muito antigamente, você viu um cara com um braço sinistro. Ô, mano, o que você faz para bíceps? O que você faz para... Você pergunta pro cara, você quer saber. E aí você pode ser que não faça sentido aquilo. Pode ser que não faça sentido. Mas se ele tem um bom braço, algum sentido, alguma coisa vai ter. Mas qual que é? Aí a pessoa que é inteligente mesmo, ela olha e fala... Ah. E por que eu falo da passada? Porque eu precisava melhorar meu glúteo. E eu tinha pouco tempo para fazer isso. Eu tinha pouco tempo para poder deixar meu glúteo mais denso, fibrar mais o glúteo, aparecer mais ali. E eu comecei a testar. Eu comecei a fazer passada, 400, 500 passadas todo dia no cardio de jejum por 21 dias. Só que eu não fazia todos os dias. Eu fazia de segunda a sexta. Eu dava 2 dias de descanso. E eu fazia a passada no nível onde eu não tinha um desgaste, onde eu não ia conseguir recuperar. E outra, eu tomo esteroide. O esteroide me dá um nível de recuperação muito diferente de uma pessoa que, por exemplo, você é um cara natural, você não precisa fazer isso, mas você pode fazer passada todo dia, mas você não vai fazer 400. Eu tinha esse time. E o que eu fazia? A passada descendo bem baixo e contraindo o glúteo, pensando no glúteo. Eu não fazia, é óbvio que eu trabalhava em outras musculaturas, óbvio, só que 21 dias depois, eu subi no Mister Olímpia Argentina e eu estava sinistro. Meu glúteo estava inteiro fibrado, a minha perna estava com os cortes muito profundos, que eu nunca tinha atingido. E eu falei, vou testar isso em outras vezes e vou não testar. Quando eu não testei, ficou diferente. Quando eu testei, aí o cara, não, é porque a perna estava mais encostada, estava mais seco, estava mais... Mas sim, aí eu faço um paralelo aqui, por que eu falo que a musculação, eu acredito muito no você testar, e não numa verdade absoluta, mas óbvio, dentro de uma ciência, dentro do que você está fazendo, ginastas, atletas de argola, eu via muito, porque eu estudei com o Diego Hipólito, com esses caras na minha faculdade, eu via eles. Cara, eles faziam trabalho de argola, os movimentos que eles faziam era muito isométrico, repetitivo, não tinha uma sobrecarga grande, que era preso do próprio corpo, era quase que uma calistenia. Veja os atletas de calistenia, os movimentos que eles fazem. E eles tinham uma musculatura muito específica daquelas que eles estavam utilizando ali, muito desenvolvidas. Braços, ombros, o core. Eu falava, caramba, mano, olha... E se você às vezes colocasse do lado de um cara que era fisiculturista, mais ou menos do mesmo peso, ele atropelava o cara. E ele nunca fez uma lógica direta. Como que ele tem desenvolvimento assim? Aí eu comecei a ver que, pô, então não é só botar 4 de 8 e ir progredindo carga, que isso vai te trazer um resultado para o fisiculturismo. Entende? Então eu acho que cada pessoa, né, que o atleta, o grande segredo dele, a pessoa inteligente, o grande segredo dela é não achar que ela sabe. Quando você acha que você sabe tudo, você já parou de aprender. O propósito aqui é ouvir o Felipe, e isso grandiosamente, com toda essa experiência que ele tem, mas eu preciso fazer uma ressalva do que você falou. E nós ouvimos hoje muitas, principalmente os jovens, até mesmo atletas aí, renomados, que falam muita coisa e que nós temos que respeitar, principalmente as pessoas que viveram, mas hoje existe uma ciência profunda sobre tudo isso, né? E aí, quando eu ouço pessoas falando, você conhece a Nature? Você conhece, já ouviu falar da American College Journal?
ou da British Journal, ou seja, eu recebo todos esses artigos científicos por ter estudado lá fora, então eu recebo tudo isso. Então, naturalmente, existem muitas pesquisas que a grande massa que você acompanha na internet não tem acesso. Então, o que o Felipe falou... E tem muitas pesquisas que eles fazem, e uma grande, aí tá uma grande diferença, que eu estava até conversando com um amigo meu esses dias. O processo, a ciência vai vir sempre atrás do processo empírico. Sim. Não adianta, porque sim, a maioria das... Eu acho engraçado que as pessoas usam isso por conveniência. Não, mas elas muita pegam, gente não, elas tem pegam processo isso empírico e não entende não, o processo claro, empírico. com certeza. Não consegue decifrar o processo aí o empírico. que acontece? Só que daí aí essa pessoa é tão burra quanto essa que está fazendo a claro, ciência, claro. está estudando, porque ela também está com a mente fechada. O que acontece? Eu vejo que muita gente usa, às vezes, alguns artigos científicos de acordo com o que lhe é favorável para poder só mostrar que a opinião dele está correta. Sim, aí ele pega um artigo científico, só joga assim, tá falando no post ali, porque tal estudos mostra, estudo daqui, de quê? Estudo da onde? Quantas pessoas foram feitas? Essas pessoas eram hormonizadas? Essas pessoas eram naturais? Não. A maioria dos estudos científicos são em pessoas que não tomam esteroide. A maioria, eu acho que nem sei se tem. Não, até porque o custo para fazer o estudo científico é altíssimo, então você precisa de uma gama então grande já, já mata aí. Já se mata o cara já aí, fala assim, já não, mata aí. mas peraí, digamos, só dando um exemplo. Fazer 400 passadas todos os dias não dá resultado nenhum. Aí beleza, aí você faz um estudo com um grupo de estudo com 100 pessoas que fizeram. Aí essas pessoas não tomaram esteroide, mas aquele cara, mas daí os caras que tomaram esteroide. Mas aí você vai fazer uma só com pessoa que toma esteroide? Mas vai fazer uma pessoa com... Sabe? Então é muito... Não, só que lógico, relativo, tem uma base, tem uma questão, mas assim, as pessoas têm que entender que tanto o processo empírico, né, que é o que tem gente que daí bate nisso, aí só porque teve resultado fazendo uma coisa que ela nem sabia que estava fazendo, só estava fazendo porque falaram para ela, e ela nem foi pesquisar, essa pessoa também é ignorante. Sim, claro. E também é ignorante, ignorante eu estou falando aqui de uma forma pejorativa. Ignorante quando você desconhece de algo. Então, e também a pessoa que, na verdade, estuda, corre atrás de um negócio, e só para provar que ela está certa no que ela está dizendo, ela quer jogar um estudo, quer falar que o outro cara tá errado. Então, concordo. Eu vejo dessa forma, né? Mas assim, só dentro dessa ressalva que eu quis dizer, pegando o seu gancho sobre, eu sei que passada na hipertrofia, eu sei porque muita gente fala, não, passada na hipertrofia, o que é a passada? Nada mais que um afundo progressivo, certo? A passada é um afundo progressivo, e que você vai alternando ou não as pernas. Isso na hipertrofia. Quem falou que na hipertrofia? É por isso que eu estou dizendo, existem artigos tanto da Nature, quanto da American College Journal, e da British College também, Journal, mostrando a hipertrofia sarcoplasmática, que ela é proporcionada através do estímulo mais prolongado e com uma sobrecarga mediana, e não como é dado na hipertrofia tensional com excesso de sobrecarga ou sobrecarga progressiva. Então, quando muitas pessoas falam de hipertrofia, é gente que ouve falar que a hipertrofia só existe através da sobrecarga progressiva. E hoje já é constatado que a hipertrofia máxima se dá por tensão. E outra, né? Não necessariamente com a sobrecarga. Sim, existem muitas fases disso. Por exemplo, agora está na fase de tipo, progressão de carga. A galera começa a falar, não sei o que, anota no caderninho. Não dá nem a gente fazer isso aí, porra. Sim. O cara tá achando que tá inventando a roda. Não. Aí o cara tá ali, tipo, nossa, aí não sei o que. E porque agora aí vem os molecadinhos ali, treinando na academia e tal. Só que vai ter um momento, você, molequinho, que acha que é só isso que funciona, que você vai ter que fazer alguma outra coisa. Você vai ter que fazer um treino para vomitar, para você entender como é que é. Você vai ter que, não, isso é burrice. Não é burrice, isso é ser homem. É isso. Entendeu? Aí. Você vai ter que aprender a passar por coisas que você tire você do conforto, vai ficar a vida inteira. Não, mas eu progredi, 0,5 carga, tá bom, parceiro, teu shape tá uma bosta, você não tá vendo isso? Aí existe uma outra questão. Agora, por exemplo, o Samson Dauda veio dar o seminário dele aí. Qual que é a metodologia de treino dele? É baseado 45 segundos de intervalo. Baseado em mais... Praticamente um cardio na musculação. Cargas boas, mas muita qualidade de movimento. É o que chama-se HIIT, né? Basicamente. E muito pouco intervalo de descanso, exercício conjugado, cluster, muita técnica intensificadora. Aí os caras vêm falar, não, mas não funciona. Ô, meu irmão, o cara é o Mr. Olímpia, porra. E tem 150 quilos, cara. E quando a gente fala em HIIT, que fique bem claro para você que também
Fala, mas HIIT não tem nada a ver. Existe o HIIT e existe o HIIT. Fique bem claro, porque as pessoas... HIIT, High Intensity Interval Training. Isso é uma coisa. Existe o HIIT, que foi desenvolvido por Arthur Jones, lá na década de 50 para 60, que é o High Intensity Training. E aí sim, o HIIT é usado na musculação. E o HIIT é aquele processo que você usa a esteira, você usa o remo, você usa a natação e outros processos metabólicos para chegar no resultado. E o que o Felipe está falando é isso. O Samsung Dauda, ele é pautado muito no HIIT, High Intensity Training com pesos. Mas é isso, o que eu estava querendo dizer é que a hipertrofia, ela se dá por várias formas, e por movimentos mais amplos, com sobrecarga, com menos sobrecarga e mais tempo sob tensão. Então é muito amplo, não é somente um estímulo ou uma proposta que vai levar à hipertrofia. Inclusive, Abra sua a mente, variação dessas propostas, ela é algo interessantíssimo. Por isso que existe a periodização. Por isso que existe a periodização. Abra sua mente e pesquise. O empirismo, ele é a base, só que a ciência veio para trabalhar dentro do empirismo. Me fala uma coisa aqui, meu mano. Você já bateu na trave algumas vezes e uma delas eu estava presente, paguei um mico sem tamanho. Felipe disputando o show profissional na Argentina, tava eu, Marquinho, amigo nosso, na torcida e outras pessoas ali, um atleta meu estava também, um amigo Davi, ou seja, criamos, o Horse estava também, criamos um grupo de amigos ali para torcer pelo Felipe na Argentina. E na hora de anunciar, eu não sei o que nós entendemos que o árbitro, estava ele e o Galindo, grande atleta. Era o Jeff. Era o Jeff, perdão, não era o Galindo. O Galindo foi numa outra, era o Jeff, e não sei o que o árbitro anunciou, que a hora que nós entendemos que o Felipe tinha sido campeão, nós fizemos uma rodinha, começamos a gritar, quase derrubamos, o Caramelo deu bronca na gente, o seu Mustafa deu bronca na gente, foi um mico que nós pagamos achando que o Felipe tinha sido campeão e ele não foi. Ou seja, você bateu na trave algumas vezes em relação ao seu Procard. Dentro do Pro, né? Do seu Procard, não, perdão. Você bateu na trave para conquistar sua vaga para o Mr. Olímpia. E bati na trave no Pro também várias vezes. Então, duas, né? Pois é, mas nesse caso aqui é relacionado a você ir para o Mr. Olímpia porque você já é Pro. O que está faltando para você para consolidação, para você deixar de bater na trave e conquistar um show Pro para estar no Mr. Olímpia? Tempo. Eu creio que tempo. Porque assim, o fisiculturismo, ele é um esporte que não importa a idade que você tenha. Você pode ter 40, você pode ter 25. Você vai subir de igual para igual com os caras lá. Então, mas o cara tem só 25 anos, o cara tem 45, não importa. Você vai botar os dois em processo de igualdade e vão competir. Então, só que, obviamente, quanto mais tempo você tem de trabalho, desenvolvimento, melhor você vai ficando e mais você vai conseguindo encostar ali nas primeiras colocações. Eu creio, na verdade, assim, que às vezes que eu bati na trave, o que faltou nessas vezes foi mais tempo de preparação. Então, se eu tivesse um pouco mais de tempo, eu teria atingido um nível que eu conseguiria vencer aquelas competições. Agora, existe uma coisa que eu consegui entender agora, que é o processo de eu estar o tempo todo em evolução, em trabalho de sendo um atleta profissional. Por isso que eu estou nessa caverna que eu estava te falando antes da gente começar a gravar. Então eu vivo para o esporte agora, porque eu tô com 37 anos. E eu não tenho lesões sérias, eu estou saudável, tudo. Eu comecei tarde, eu comecei a tomar esteroide a primeira vez, eu tinha 24 anos. Então, assim, tem cara que começa com 14. Então, às vezes, o cara chega com 30 e o cara já está detonado. Então, eu ainda tenho lenha para queimar, até porque eu não usei muitos artifícios. Mas eu não quero ficar competindo até 50 anos. Eu tenho mais alguns anos aí, 5, 6, 7 anos talvez, que eu quero, talvez menos, enfim. Só que eu acho que eu estou bem pertinho disso acontecer. Então, eu estou bem próximo. Então, assim, e as pessoas dizem, eu acho engraçado, o pessoal às vezes lá acha que entende do negócio. Esse Marins nunca vai não sei o quê. O cara nem treina, o cara tá falando, o cara nem sabe o que ele tá falando. Eu olho e dou risada, falo, isso aí, mano. Não, eu acho que, na verdade, os comentaristas, as pessoas, não, mas eu acho que ele tem que não sei o quê. Por exemplo, o Felipe Marins tinha que melhorar as costas. É.
Você tá sério mesmo que eu tive nas costas? Você acha que o cara que tá nessa liga, ele não sabe o que ele precisa melhorar, né? Enfim, só que assim, o que acontece? Aí, acontece isso do nada para as pessoas. Nossa, do nada o cara saiu e... Não, não é do nada. Eu estou trabalhando há mais de 10 anos para isso. E aí, só que isso é tempo. Então, daqui a pouco, eu comentava sempre com o Ciro que o ano que eu iria realmente, que a gente tinha certeza que eu ia estar no Mister Olímpia aí com uma condição muito boa de estar ali era 2026, lembra? A gente sempre Há falou 3 anos atrás, eu falei isso pra você. 3 anos atrás, na 2026. minha casa, eu falei, cara, você vai estar pronto para o Mr. Olímpia em 2026. 2026. Assim como eu falei para um atleta que ficou muito chateado comigo, há bons anos, lá em 2018, eu falei para ele, ele tinha 24 anos. Eu disse para ele que ele conquistaria o Procard dele com 28 anos. Ele ficou chateado, falou que eu não acreditava nele, etc. Não, mas é o Com tempo, quantos anos ele conquistou o Procard? exatamente. Com 28 É porque anos. assim, é uma questão que você tem que ter, entender que você tem que ter paciência nisso. E o desenvolvimento da paciência, ele vem de acordo com situações onde você perde a paciência, onde você não. Aí você tem que enfrentar isso. Então, várias vezes eu fiquei pensando, poxa, podia ter ganho, poxa, não sei o quê. Aí o que eu faço? Não, peraí, deixa eu entender. Eu tenho que algo para entender aqui. E eu comecei a entender essas coisas. Então, assim, eu sei que 2026 vai ser um ano muito bom nesse sentido, né? Mas eu tenho alguns outros planos Deixa para que eu não vou depois. ainda contar. Surpresa, Não surpresa. vamos contar, mas eu tenho alguns outros planos que podem ser que sejam esse ano. Acompanhe no canal dele, o canal Felipe Marins, acompanha lá, que no canal dele, com certeza, tanto no Instagram quanto no canal dele, ele vai mostrar mais pra frente, qual é a novidade que vem por aí. Mas assim, no plano original, eu tenho certeza que em 2026. Mas no plano alternativo, pode ser que antes. Oh, então vamos ver. Maravilha. Mas assim, tempo, Ciro, eu acho que tempo é o senhor de tudo. Maravilha. Voltando lá, que eu te cortei a respeito, e agora vou entrar nessa pergunta, você, para mim, eu tenho certeza disso, mas eu posso falar por mim. Para mim, você é o único atleta com uma veia artística, e eu já falei isso para você várias vezes. 1, 2, 10 vezes, né? Da sua competência. Até porque você é ator também. Então, obviamente, você possui essa veia artística, né? Você faz trabalhos como cosplay, né? Do Ragnar, como que é o nome lá? Dos Vikings, né? Então, você tem essa veia artística, você é ator, você desenvolve um trabalho no seu Instagram que é muito engraçado, muito, muito divertido e que dá resultados. Então, você é o único atleta que possui uma veia artística, que você possui um ato profissional artístico e com isso, você surfa várias ondas, né? Além do fisiculturismo, com a sua capacidade. Você já foi boicotado por isso? Já. Por você ser um cara que possui uma veia diferente do meio no qual você está inserido? Já e assim, conto isso sempre agora como uma lição que eu aprendi. Eu não vou citar nomes de empresas nem nada, né? Mas eu tive um boom assim no ano de 2013 até 2015, 16, né? Que eu era um dos caras mais hypados, inclusive, no meio. Muita gente não. Ah, quem que é esse Marins? É porque não é lá de trás. Agora passam-se anos, o menino que tinha 10 hoje tem 20 e poucos. Então muda muita coisa. Mas lá atrás tinha canal no YouTube eu, Felipe Franco, Léo Stronda, Scarpelli, Under. Peraí, eu já vou entrar nesse ponto. Então, Fala sobre o boicote. todas essas pessoas. Então, Fala sobre o boicote. Eu tive esse boom nessa época. Então, assim, eu estava numa grande marca na época. E em 2016 eu tive uma queda. Assim, muitas outras coisas aconteceram e eu perdi todos os meus. Perdi patrocínios, perdi tudo. E eu fiquei, tipo, bem na merda. Assim. E eu lembro que um cara chegou, um diretor de uma empresa, né, e falou para mim assim: falou, na verdade, eu até queria colocar você na marca tal, o pessoal tá me indicando, mas o pessoal falou lá que você é muito brincalhão, que você não tem a cara da empresa, que você não leva as coisas a sério e tal. E aí eu fiquei assim, pô, cara, e era uma grande empresa, eu tava sem patrocínio, eu pensei, caramba, né? E aí eu comecei a tentar me moldar, ser mais sério e tal. E não significava que eu não tinha conhecimento, que eu não. Na verdade, eu sempre tive muito conhecimento, mas eu tenho o meu lado artístico, o meu lado brincalhão. Então eu deixava esse lado muito exposto na época. E não era questão de, eu só tinha que adaptar um pouco, eu só tinha que entrar no equilíbrio. Ser mais sério em alguns momentos e ser brincalhão em outros, não precisava mudar a minha essência. E eu comecei a tentar me adaptar. Pergunta se eu entrei nessa empresa. Não. Aí o que aconteceu? Eu falei, cara, quer saber? Eu vou botar assim eu mesmo. Você Eu vou ficar modificou falando. a sua essência A minha para essência entrar que na é o que empresa me e não entrar na levou, empresa. é o que me levou ao início, no início a ser
né, ter um resultado, não ter ser quem eu era. Aconteceu o quê? Entrei na Power, né, que inclusive aqui a minha camisetinha, né? Olha A Power só. acreditou em mim lá atrás, o Gal que entrou em contato, falou, ó, eu vejo que você tá aí, eu tava sem nenhum patrocínio, zero, nada. Tava na merda mesmo. E eles me ajudaram. Então, por isso que eu sou muito grato e tô sempre ali na Power. E pouco depois também entrou a Growth em contato comigo e acreditou em Ah, mim mas aí lá já é atrás. empresa meia boca. A gente tá falando E de empresa aí, séria. e aí, e aí acreditou Brincadeira, você que tá vendo esse vídeo aqui, é o brincadeira. Não Edu é porque acreditou muito em eu mim sou muito e amigo dos donos da Globo, por isso que eu fiz essa sim, piada, né? Tem que deixar claro que se uma pessoa pega corte aqui, já viu como e é que O faz. Edu acreditou em mim e, tipo, e falou, eu quero que você seja você, cara. Isso foi muito legal, assim. Então, cara, é isso. Eu tô na Power, na Growth, são marcas que acreditaram em mim. E, assim, não mude sua essência para se adaptar ao ambiente que você acha que você deveria ou merecer estar. É, Você tem que ser você, cara. Você tem que ser você. Se tiverem coisas para você melhorar, óbvio, eu deixei de ser brincalhão em alguns momentos. Eu mudei um pouco a forma de agir, até porque eu fui ficando mais velho. Então você tem que amadurecer em algumas sim, coisas. sim. Não pode ser do mesmo jeito. Só que na época eu deixei de fazer coisas que eu fazia porque eu achava que eu tinha que me enquadrar num outro contexto e não era aquilo. Eu só tinha Sim. que adaptar e entender. Opa, peraí, deixa eu ouvir. Se o cara falou que eu sou mentira, por quê? Poxa, mas isso é a minha essência. Então, peraí, então vamos adaptar um pouco, vamos fazer esse tal. Então, não jamais faça isso. Não mude quem você é, né? Por conta de. Porque às vezes alguém vai enxergar o seu talento. Foi o que Claro. o Power e a Growth enxergaram, né, algo em mim. Então, assim, não fique tentando se adaptar, se moldar para poder estar num ambiente que às vezes não quer você. Sim. Pouca gente sabe, quando eu falo pouca gente, é porque nós sabemos que a internet é muito cíclica, ela gira muito, e quem acompanhava a internet há 3, 5, 7, 10 anos, hoje talvez não acompanhe, mas a internet não, o meio, né, O meio. da maromba, etc. Porque o cara tinha 14, hoje já tem 18, 20, 22, a cabeça dele mudou, ele já está Outra vendo outras vibe. coisas, outras vibes, e talvez não acompanhe. Então, por isso que eu estou dizendo que pouca gente talvez conheça você a respeito disso. Que você foi um dos primeiros influencers da maromba. Começando muito antes de pessoas conhecidas, super conhecidas, hypadíssimas hoje no momento. Você foi um dos primeiros lá atrás com Tindim, Sim, Tintim, não, Tindim, É o meu né? cachorro, nome do cachorro. Você começou isso aí lá atrás. E talvez muita gente não saiba. Eu mesmo, quando nós nos conhecemos, tivemos proximidade, que foi em 2018, e a partir daí nossa amizade cresceu e hoje somos grandes. Você Família, sem né? dúvida, o meu único amigo, que eu posso dizer amigo, e a minha concepção de amizade, Sim. quem me conhece sabe qual que é do fisiculturismo, o único atleta fisiculturismo, meu amigo verdadeiro, não tenho outros, eu tenho conhecidos, colegas, etc., mas amigo, só tenho você do universo, né, como atleta do universo da maromba. E aí, dentro desse desenvolvimento, do nosso crescimento, da nossa amizade crescendo, eu não sabia dessa sua história porque eu não acompanhava. Então, Sim. muita gente também não sabe que o Felipe Marins, ele ele proporcionou, ele impulsionou grandes nomes da maromba hoje. E você não sabe disso, como eu não sabia. Fala um pouco a respeito disso. E se você sofreu ingratidão por pessoas que você ajudou a chegar onde chegaram e que hoje estão muito maiores midiaticamente que você, e se houve essa ingratidão e você tem um sentimento assim, que não é muito legal por conta disso. Olha, ingratidão eu não sinto, né? Eu não sinto de ingratidão, né? Porque eu hoje tenho muita maturidade para lidar com as coisas. É a vida, é a vida. E as pessoas não a gente quando a gente começa a ficar mais cascudo, mais ver mais como é as coisas, a gente para de ligar para isso, até porque não faz diferença. Mas assim, eu comecei lá atrás, no ano de 2011, meu canal. Talvez até um pouco antes. Só que eu comecei a postar vídeos de realmente de preparação. Eu fui o primeiro atleta vlogger. Eu fui o primeiro vlogger atleta. Eu comecei em 2012 a postar vlogs de preparação quando eu decidi competir. E eu mostrava, eu fui o primeiro atleta a mostrar vlog indo para o Sul-Americano, mostrando, indo numa vanzinha, sem dinheiro, lascado, sabe? Eu comecei a mostrar todas essas coisas na época. E eu comecei a ficar ser acompanhado por conta disso. E eu lembro que na época, existiam muito poucos influenciadores, quase nenhum. E eu sofria muita pressão dos outros clubes. Então, por isso que eu entendo o Zenzo hoje. Eu brinco com o Zenzo, eu zoo a galera do Zenzo e tal, mas eu zoo do jeito brincalhão, porque ele sabe que eu gosto dele. A gente tem
né? Eu gravo com vários deles, mas eu sofri porque eu já fui um Enzo, digamos assim, lá Sim, atrás. claro, claro. Então, o que acontecia? Eu sempre tive a noção de que, assim, era a internet que me proporcionaria patrocínios. Uhum. Porque eu via, na época, o Scarpelli. Eu comecei a trabalhar numa loja de suplemento, a qual depois eu vinha comprar. E eu comecei a trabalhar lá e eu ficava muito tempo ali na loja. E eu comecei a ver vídeos no YouTube. Eu comecei a ver vídeos ali e eu já tinha um canal. Só que o meu canal eu criei lá atrás, 2010, 2009, não lembro bem a data específica da criação do meu canal. Mas era para fazer vídeos estilo Jackass, lembra do Sim, Jackass? claro. Vídeo zoeiro. Claro, Eu claro. sempre fui zoeiro, então eu queria fazer isso. Quando começou a surgir a Se eles musculação, soubessem das nossas resenhas, né? pois Se a é, gente, se a gente divulgasse as nossas pois é. resenhas, né? Nossa Senhora. Então, aí o que aconteceu? Eu pensei em fazer isso, só que aí eu parei lá, eu comecei a trabalhar com ele, não tinha nem câmera para gravar, não tinha como fazer isso, não tinha facilidade, não tinha nem internet, não tinha nem computador, cara. É. Eu era sempre muito, muito simples. E eu lembro que eu comecei a trabalhar nessa loja, comecei a ver os vídeos do Scarpelli e também junto dos do Under. Uhum. Eu via o Under, cara, não, assim, eu falava, cara, eu já estava treinando, já tinha conhecimento daquilo, do esporte, muita coisa, porque eu já vivia no meio. Então, e se eu começar a fazer uns vídeos também, falando, mostrando alguma coisa, suplementos, coisas daqui e tal, acho que eu vou fazer. Aí eu comprei uma câmera, aquelas meio tech pix, assim, Sim, bem sim, vagabunda, sim, sim, sim. parcelado, tudo, e comecei a gravar. Eu tinha um amigo meu, JP, que era um menino que, inclusive, ele foi na loja, ele me conheceu, e aí eu comecei a gravar os vídeos assim, e só soltava no YouTube, não tinha edição, nada. E aí ele começou a editar para mim, me ajudar, e a gente ficou bem amigo. E eu lembro que na época, cara, eu comecei a fazer os vídeos e nem tinha pretensão de nada. E começou um outro a acompanhar, foi indo. E aí eu falei, pô, que maneiro, cara, legal isso aqui. Só que daí eu comecei, eu já estava me preparando para competir. Falei, então eu vou mostrar isso, Uhum. que eu vou fazer para competir, né? As coisas que eu tô fazendo. Minha dieta, comendo, morava com os meus pais, falava as coisinhas lá e comecei a postar. E eu pensava, eu tenho que ganhar seguidor, porque daí uma empresa vai e me patrocina. Vai me Me dá dizer. um whey, pelo menos. Sim, Se sim, eu não gasto com suplemento. Olha a minha ideia, era o que eu pensava. claro. Não tinha patrocínio de nada naquela época. Assim. E aí eu lembro que começou, e por que eu pensei isso? Porque eu vi o Under com patrocínio, eu vi o Ah, Scarpelli com patrocínio. Eu falava, cara, esse cara tem patrocínio das marcas, eles nem são atletas, eu quero ser atleta, então eu posso fazer isso também. Aí o que eu fiz? Eu juntei um conteúdo informativo, que era o que o Under passava, com o jeito doido do Scarpelli. Então eu peguei duas referências que eu tinha na época, e tinham outras também. Tinha o Leandro Twin, tinha o Jason, não, mas tinha aí já é. só que assim, eram Já caras entra. que também faziam, já vieram depois, só que numa outra levada. Sim, sim. Só que as minhas bases, que eu também acompanhava, Claro, claro. as minhas bases, Danilo França, as minhas Danilo referências, França, cara, sumiu, cara. tinha Will de Chile, as minhas referências Também sumiu. O Will foram, sumiu, o Danilo foram sumiu. Scarpelli porque o E Scarpelli o eu Under. gostava do jeito doido E dele de o ser, Under. É, do jeito maluco de ser. Aí é. eu pensava, pô, eu acho massa isso aí. Só que eu não posso imitar o cara. E aí eu vi o André, sabe, informação, que eu também tinha. Falei, mas eu também não posso imitar o cara, então eu vou adaptar. Então eu comecei a ser eu. Sim. Um cara mais zoeiro, eu criei um quadro chamado Marombeiro, que é marombeiro, treino em qualquer lugar. Aí eu ficava fazendo exercício no meio do mercado. Eu queria chamar a atenção de alguma forma, para que as marcas me vissem e eu Claro. conseguisse patrocínio. Só que paralelo a isso, eu já era, eu falei, eu vou fazer meu trampo. Porque eu preciso não só, eu preciso ter resultado. Sim, E aí eu claro. comecei a ganhar competições. E aí eu comecei a ficar conhecido. Só que o que Legal. eu via? Nas competições eu olhava também e via que as apresentações individuais eram chatas. Eu falei, mano, que bagulho chato, mano. O cara põe uma música e fica fazendo as mesmas coisas que ele já acabou de fazer. Pô, não é um Pois é. show, o negócio é show, então eu vou dar um show. Sim. Eu comecei a montar apresentações individuais diferentes. A primeira apresentação que eu fiz, eu lembro que era de óculos escuro, com uma camiseta desenhada um frango, porque a galera já começou a tirar sarro de mim, que era categoria de frango. Uhum. Porque não era open, não era bodybuilding, né? Só tinha bodybuilding e surgiu uma categoria que batia peso. Aí, tipo, eu já entrei, antes que Mizou, eu mesmo Mizou. Aí eu entrei com uma camisa de frango desenhado, um frango de borracha na mão, rasguei a camisa, chutei na galera, comecei, e a galera amou, cara, aquilo. Beleza, comecei a ficar conhecido por isso. Só que a galera, desculpa, pensa que os caras gostaram disso. A inveja é foda, mano. Aí os caras começaram a ver que eu tava começando a ganhar patrocínio e eles não tinham. Começaram a crescer e eles não tinham. Eu falei, que esse cara nem shape tem? Isso que era o que eu muito ouvia. Meu shape é melhor, só que beleza, teu shape era melhor, mas faz o trabalho que eu faço. E daí que começou a acontecer? O shape era melhor até eu não competir. Quando eu comecei a competir, eu comecei a ganhar. Aí os caras falaram, meu shape era melhor, então sobe comigo. Pois é. Então sobe daí, os caras não subiam. E aí ficava nessa briga. E na época eu debatia, discutia na internet. Sai fora e tal. Meu irmão ficava louco, eu batia nos caras. Era maior confusão. Só que sim, sofri esse preconceito no começo. E assim,
não é que eu alavanquei muitas pessoas, eu não alavanquei ninguém, eu não fiz tipo trabalhos que nem o Toguro faz hoje, de pegar a pessoa e tipo dar o hype Tá. para ela Sim, sim, e sim. tal, ou o Cariani pega. Por que eles conseguem fazer isso? Porque eles eram muito conhecidos. Então qualquer pessoa que eles vão falar, eles acabam formando opinião, né? Eles Aham. acabam, né, tornando aquela pessoa uma autoridade. Mas as pessoas que hoje, muitas que estão no hype, colavam comigo. Tipo, gravavam pro meu canal, eu tinha mais seguidores na época, eu tinha. E tipo assim, eram mais próximas de mim. Tipo, Sim. e eu vi, lógico, que daí quando começaram a crescer mais, já não colavam tanto comigo, entendeu? Já era mais tipo assim, não, já colava em quem lhes favorecia, É. lhes interessava. Pô, esse cara que tem mais seguidor que eu, então eu vou colar porque eu pego o hype dele. Isso é normal, cara, normal. Eu nem ligo para isso, falando bem real para você. Só que não é a forma com que eu trabalho. Tanto que muita pessoa pergunta, por que você não vai para São Paulo? Você tem que colar com os caras, você tem que fazer isso. Não vou, mano, porque eu não vou colar em ninguém para poder crescer desse jeito. Se o cara me quiser lá, show, eu vou, gravo, faço, mas eu não vou ficar fazendo esse tipo de coisa. Ah, então você é burro, porque você tem que fazer collab. Mas eu faço collabs. Mas collabs que façam sentido. Sim. Que eu tô com o cara ali, sei que o cara realmente quer que eu esteja ali, porque daí tinha muito disso. Eu ficava mal. Falei, não vou encostar com o cara, porque o cara acha que eu tô querendo pegar o hype dele, que eu tô querendo. Eu sempre fiquei muito pensando nisso. Só que era o que faziam, fizeram muitas pessoas fizeram comigo lá atrás no começo e É. só que eu não via dessa forma, eu não ligava, mano, tudo Pois bem. é. Tipo, me divulga aí, falei, divulgo, claro, posta aí, pô, nas antigas era assim, ó, me divulga, mostra aí, me mostra Sim, aí, sim. fala do meu canal, aí falava, aí tipo, acontecia, a pessoa colava, É. mas não sinto como ingratidão, até porque, tipo, é a vida, irmão, é a vida. Então, Fala para mim agora 5 personalidades do nosso universo da Maromba. Atleta, treinador, influencer. Dentro dos 5, você pode escolher 5 atletas, ou 5 influencers, ou 5 treinadores, ou 5 uma mistura de tudo isso. E eu quero que você seja sucinto. Você vai falar, por exemplo, desses 5 que você admira, tá? Os 5 mais que você admiram da nossa área. E o porquê. Então, vou te dar um exemplo. Eu admiro muito o X, porque ele é isso. Eu admiro o X porque ele é tá. isso, tá? Então começa aí falando Bom, um que você admira da nossa área. tirando você, tirando o Leandro, que são amigos pessoais, Tá? então eu não vou colocar vocês porque vocês são amigos pessoais, Tá né, bom. para mim. Então, tipo assim, o Já trabalho de. magoei, Não, o mas tudo trabalho bem. de. Só para não falar, você, Leandro, para mim são amigos pessoais, vocês vão ser sempre top 1 para mim. Tá. Então, tipo assim, não tem. Eu sou bairrista, mano. Eu Eu também defendo sou. meus amigos e acabou. Eu também. Agora, falando de uma forma profissional, de atletas, influenciadores, essas coisas, pessoas que. Eu me dou muito bem com quase todo mundo. Eu não Uhum. sou um cara que tenho a ressal, não sei o que e tal. Eu falo muito de pessoas que fizeram parte da minha história Tá. na trajetória. Por exemplo, Renato Cariani eu admiro. Tá, então peraí. Dentro dos Renato Cariani tá entre os 5. Tá entre os Então cinco. tá, Renato Cariani. Por Por quê? que, que ele está dentro dos cinco? Porque, primeiro, porque ele, muito desse boom que tem hoje, dos atletas poderem ter grandes patrocínios, coisas, etc., e a musculação está atingindo um patamar muito grande, ele faz parte disso. Tá. Segundo, ele me ajudou, né, de forma pessoal, né? Ele me colocou em 2 empresas com patrocínio, que ninguém sabe, nunca expliquei, que ele me levou para 2 empresas, fez essa ponte para mim. Ele me preparou por 2 anos de graça. Ele foi meu treinador. Ele teve parte na minha trajetória como atleta profissional. Competimos 3 vezes das 3 competições, nós ganhamos as 3 competições. Inclusive, eu ganhei do Javorski e foi ele me preparando. Então, assim, fiz projeto com ele dentro do canal da Farmafor, na época, um canal de patrocinador nosso, que foi um projeto que eu fiz com ele lá. Fiz projeto com o Bambam, que ele me fez a ponte para eu fazer, mostrar os cards de pose deles. Então, eu tenho muita gratidão para ele nesse sentido e admiro ele por conta disso. Tá. Né? Segundo. Segunda pessoa que eu gosto muito dentro Do nosso meio. do nosso meio, assim, de que eu tenho uma amizade, assim, eu não vou dizer uma amizade, assim, porque, tipo assim, amigo, eu considero amigo que você tem mais contato. Tipo, a gente que tem contato, eu vou na sua casa, você vem pra cá, a gente sempre tá, tipo, junto, assim, ó. E teve muito contato, teve muito tempo o Zanca. Né? O Tá. Zanca é um cara que é meu amigo também. Tá. E a gente praticamente, quando ele morou em Curitiba, os anos que ele morou em Curitiba, ou eu estava na casa dele, ele estava na minha, a gente estava sempre junto ali. Uhum. Então eu tenho uma admiração muito grande por ele e uma amizade muito grande Tá. pelo Zanca. Uhum. Outro cara da Stronda, que é um amigo pessoal também. Tá. Então o Léo é um amigo meu, amigo mesmo. A gente conversa muitas coisas assim, fora musculação. É um cara que tem um coração muito bom, um cara muito abençoado, um cara que mudou muito a vida dele. E várias das coisas que ele foi transformando a vida dele, assim, a gente compartilhou juntos.
Então, é um cara que eu admiro muito, gosto muito. Felipe Franco, que é um amigo também de muito tempo, né, do meio, de muitos anos atrás. Eu conheço o Felipe Franco desde 2010, cara. Eu, na verdade, 2011, competimos juntos no Garotos Fitness, do qual ele foi campeão. E ali nós nos conhecemos, então nós temos amizade desde então, assim. Existem outras pessoas. Falta um. Falta um? Mais um só. Tá falando assim sobre. A gente tá falando. Cara, quem você admira. Não importa. Às vezes você nem é amigo. Cara, é que eu admiro mais pessoas. Às vezes você assim. não tem. Eu, por exemplo, eu admiro pessoas que eu não teria como amigo. Eu admiro profissionalmente muito, não seria meu amigo, não sentaria à mesa comigo, não quero intimidade, mas eu não deixo de reconhecer e ter a admiração por onde a pessoa chegou profissionalmente. Sim. Então, é uma pessoa, é quem você admira. Você falou aí, o Zanca é seu amigo, o Felipe é seu amigo, amizade, e o Renato, não sei o seu vínculo de amizade com ele, mas o Zanca e o Felipe eu sei que são seus amigos. Você falou o Zanca, você falou o Felipe, o Léo, o Renato, falta um. Cara, eu gosto, que eu tenho uma admiração também muito grande assim, no meio, é pelo Hugo da Horsepower. Eu gosto muito do Hugo. Ele, para mim, é um cara assim que, na verdade, cara, ele me ajudou muito em épocas que eu tava bem na merda, tipo assim, no sentido de me colocar no radar de volta. Legal. Ele me postou, ele me ajudou, ele mostrou, sabe, quando eu fui para Portugal, eu lembro que eu tava sem patrocínio algum, eu fui, tipo, com dinheiro contado, assim, cara, para competir lá, e ele foi o primeiro cara que postou. Pum, começou a postar, falou, Marins voltou, não sei o que e tal. Então, e fora que ele é um cara pai de família, é um cara, tipo, ele é um cara sensacional, mano. Ele é um cara muito massa, que eu admiro bastante. Bacana. Tem mais pessoas, né, irmão? Sim, não, mas são os 5 principais ali. Me vieram aqui me pegou até de surpresa essa pergunta. Então, se você para analisar bem, assim, você fala assim, tem mais gente. Pode esquecer um ou outro. Eu fiz essa pergunta assim, pra mim, ia ser difícil achar os 5. E fora isso que, é uma coisa pessoal. E fora que, assim, eu nem coloquei você e o Leandro, né? Mas falando agora de você e do Leandro, você, para mim, me admira pela paixão que você tem por esse esporte, principalmente por você não precisar estar aqui, tá nele. Né, e pelas situações que você já passou, pessoais que eu sei, que muita gente não sabe, mas eu sei, né, que eu vivenciei com você, eu vi, né, muitas coisas. O Leandro, pelo fato de ele ser um cara extremamente autêntico e fazer o negócio do jeito que ele não faz nada por hype. Ele faz porque ele gosta, ele solta os vídeos dele e acabou. Ele nunca cola com ninguém. Não, ele é o dele, ele é um cara tipo assim, eu gosto muito disso, admiro muito esse tipo e a simplicidade que ele tem. Uma coisa que para mim pega muito, que me faz ser amigo da pessoa, é isso. A simplicidade que você tem, você é um cara que muito estudado, muito conhecimento, viajado, estruturado financeiramente, bem sucedido, você teria tudo para ser um pau no cu, com a palavra, assim, no sentido de, tem gente que não tem nada, não é ninguém e é um boçal, é um arrogante. E o Leandro a mesma coisa, um cara que tipo assim, ele mantém os pés no chão, de um jeito muito massa, assim, cara. É um cara que ele quer te ajudar, você vê que ele sabe, tá sempre. Ele é um coração bom, cara. Isso aí, então, são coisas características que eu admiro tanto em você quanto nele, assim. Então, por isso que são os amigos, né? Vou falar agora, para encerrar, porque se deixar nós dois. Já estamos 2 horas gravando. Se deixar nós dois aqui, cara, a gente vai até. Já sabe, né? As nossas resenhas são longas. Mas, ó, para encerrar, eu vou te falar: o Felipe, empreendedor, dono de uma academia. Tá? E automaticamente você tem o poder da academia ser sua, como eu faço com os meus alunos. Você sabe disso, eu já falei. Eu mando o aluno embora. Mando. O aluno que não está de acordo com o que eu quero que esteja, eu mando o aluno embora. Antes de vencer o plano dele, eu falo, tá aqui seu dinheiro de volta, eu não quero mais você como aluno. Eu sou louco assim mesmo, é minha concepção de ser. E eu tendo uma academia, eu escolho quem eu quero, quem eu permito que entre na minha academia. Então você, Felipe Marins, dono da academia Marins Pro, o Tindim. Eu vou citar algumas pessoas, você diz se você permite que essa pessoa treine na sua academia ou não. E aí, se você quiser dizer o porquê que sim ou que não, você diga, caso contrário, não precisa só dizer sim ou não. Sim. Tá bom? A catraca lá da academia do Felipe Marins, ela está aberta para o Rafa Brandão? Sim. Sim? Quer falar o porquê? Com certeza. Até porque eu sei que as portas da academia dele sempre estão abertas para mim. Boa. Sempre que eu tô lá, ele me recebe muito bem. Ele acá também morar em Curitiba, eu tive muito contato com eles. Boa. Né, jantamos várias vezes juntos.
Teve um dia, eu tenho um vídeo até hoje, tem esse vídeo, a gente jogando imagem de ação, ele imitando um bicho, cara, muito engraçado. Tem que soltar um disso. Joga aí. Horse. Com certeza, Horst é um cara também que... É um cara que eu deveria, com certeza, falaria também naqueles mocinhos. Sim, claro. Porque ele é um cara que é meu amigo há muito tempo também. Passamos perrengue junto em competição já, dificuldade, sem grana. Esse é um dos caras que eu mais admiro. Um cara das antigas, é um cara que tem um coração que você não está entendendo. O Horst é um cara desprendido financeiramente. Ele tem as coisas, uma boa vida e tal, mas ele é um cara que, cara, eu já vi várias vezes ele ajudar a fazer compra de mercado para pessoas, ajudar pessoas, e coisas que ninguém sabe. Então, é um cara que eu admiro muito, é um grande amigo para mim, um irmão. Eu sou suspeito a falar do Horst, que ele é realmente, dentro do meio do fisiculturismo, ele é uma das poucas pessoas que eu realmente admiro profundamente. Tenho pouquíssimo contato com ele, uma vez ou outra, independente de um lugar ou outro que a gente se encontra. Por isso que quando tem treta de um com o outro, eu não falo, não sei o quê, eu não me meto. E quando estão dois caras, principalmente que são meus amigos, aí eu já vejo quem que é realmente meu amigo. Porque eu chego assim, a treta de vocês, meu irmão. Vocês se virem. Se um quer ficar brabinho comigo, porque você fala com o cara, porque isso aqui. Eu falei, meu irmão, quem brigou com o cara problema é de vocês, né? Vocês se resolvam. Mas cara. O Horst é um cara que eu tenho um carinho e admiração, mesmo não tendo amizade, proximidade e nem contato com ele de vez em quando, mas é um cara que eu admiro bastante. Renato Cariani. Com certeza, treinaria. Abriria as portas da academia. Abriria, com certeza, até pelo que eu já falei no outro. No outro vídeo ali, né? Não sei se eu lembro o vídeo, né? Vídeo separado. Eu já comentei em outro vídeo aqui, né? O Renato me ajudou muito me preparou, foi meu treinador por 3 anos, e vou fazer uma ressalva aqui. Um dos caras mais atenciosos. Ele, juntamente com o Pacho, que eu não citei o Pacho, né? No outro, mas o Pacho me tornou profissional. Né? Então o Pacho tem uma gratidão, assim. O Pacho é assim, pra mim é o cara. Né? Até por ter uma amizade dele de 15 anos. Não citei ele ali, mas o Renato também fez parte disso, né? Me ajudou na vida trajetória como pro, então com certeza. Você abriria a catraca da sua academia para Léo Araújo? Abrir a catraca é sacanagem, né? Abrir a catraca... Liberaria? Permitiria? Hoje eu permitiria, né? Um tempo atrás não permitiria, porque a gente teve uma desavença, eu e ele, né? Então, só que resolvemos. Então, assim, eu vejo que quando você resolve uma situação, eu não preciso voltar a ter o mesmo nível de amizade que eu tinha, que ele foi muito meu amigo, você sabe disso, né? E a gente não precisa ter o mesmo, tá lá e não sei o quê, enfim, depende também. Às vezes as pessoas se magoam, se machucam. E geralmente você se machuca com pessoas que você gosta. As que mais diferem são as que você mais gosta. Se é um cara aleatório falando uma parada pra mim, eu nem ligo. Mas então, assim, mas também tem a questão do você conversar, se acertar. Então ele sentou comigo, conversamos e ficamos, né, tranquilos, nos encontramos em feiras, em situações e tal. Óbvio que não tem a mesma proximidade de amizade, não tô lá na casa do cara que nem eu ficava sempre ele aqui e tal, mas estamos resolvidos, não temos mais nenhuma situação, com certeza ele pode ficar à vontade. Tadala Felas. Cara, o Tadala eu abro, velho. Eu abro porque eu gosto do Tadala. Por mais que ele seja muito louco, mano. Ele é um menino que é divertido, irmão. Ele é tão retardado que ele é divertido, mano. Então, com certeza, mano. É um cara da hora, assim, cara. Você tem que ter paciência, sabe? Tem que ter um pouco de paciência. Se ele não ficar dando canelada nos meus halteres, querendo quebrar as coisas na minha academia, eu abro. Se ele começar a querer quebrar as coisas, eu vou ter que pedir pra ele se retirar, né? Canal Notícias Maromba. O Marcelão, com certeza. Não leva o lado pessoal. Canal com certeza. Maromba. Só nunca noticiou nada de mim de forma tendenciosa. Nunca pegou e fez coisas assim que... Vai ter gente que não vai gostar, né? É um canal de notícias, né? Então, tipo assim, com certeza, sem dúvida nenhuma. Pode treinar. Todo mundo lá. Toguro sim também. Toguro não tenho nada... O Toguro era um cara que colava muito comigo antigamente. A gente colava bastante junto, né? Quando ele começou lá atrás, a gente começou. Inclusive, eu fui uma vez, ele tava numa marca, não lembro que marca era, e eu tava na Body Action, eu tava bem na época hypado, assim, tinha fila tipo, pra tirar foto comigo lá no stand gigante, e aí ele tava lá distribuindo os panfletinhos dele, os negócios, ele tava começando assim E ele sempre falava assim, eu vou ter 1 milhão, eu vou ter 1 milhão de seguidores, por isso que eu admiro ele, por isso, porque ele realmente atrapalha, mano, aquele moleque atrapalha. E eu cheguei pra ele e falei, mano, vamos tirar uma foto. Eu fui lá no stand dele. E aí ele me olhou assim, mano, achei que você não gostava de mim. Eu falei, mas da onde que você achou isso? Falei, não, sei lá, não sei o quê. Daí tiramos fotos. Pegamos e conversamos e a gente colou bastante junto. Depois de um tempo, ele foi ficando cada vez mais hypado, mais estourado, mais tal. E seguiu a vida dele, a minha. Nunca tivemos amizade, assim, tipo,
bem próxima, assim, né? Mas a gente colava bastante junto no começo, assim, da maromba e tudo. Então eu abriria, não tenho nenhuma desavença com ele, assim. Desavença. Gorgonoide. Gorgonoide, sim, gosto do Gorgonoide. Muita gente. Você sabe como que eu enxergo as pessoas hoje? Eu enxergo de uma forma a qual eu gostaria de ser enxergado também, que as pessoas me enxergassem. O Gorgo, ele é um cara, às vezes, ele é estourado, sabe? Às vezes ele dá uns reis, uns bagulho. Só que eu também já fui muito assim. Então, às vezes eu entendo, porque eu entendo o que ele tá querendo dizer. Como eu já fui muito parecido com ele em personalidade em algumas coisas, eu olho, às vezes ele tá falando uma merda, tipo, às vezes ele tá dando, tipo, uma puta, vai dar merda isso aqui. Só que eu entendo o que ele tá querendo dizer, entendeu? E no final eu vejo, como eu converso de vez em quando com ele, eu vejo, tipo assim, né, as coisas que ele posta lá com relação à filhinha dele, a esposa dele, as paradas, eu acho legal isso. E lógico, todo mundo tem defeitos e qualidades, né, irmão? Tem gente que tem algumas coisas nele ali que às vezes dá uma explodida, às vezes dá uma exagerada. Às vezes ele começa a falar também, quando ele começa a ficar brabo, aí com alguma coisa que falam dele, ele começa, porque eu tenho várias academias, aí eu já falo, não, calma, calma, não precisa, né? A gente sabe que você tem. Tá entendendo? Calma, Gorgo, a gente sabe que você é foda. Tá bom, parabéns. Tipo, daí o cara começa, tipo, a querer provar, assim, às vezes. Mas é coisa que eu também já fiz. Então, eu entendo o lado dele. Mas eu abriria. A academia do Felipe não ia dar conta, cara. Abre a catraca para todo mundo. Ou esse cara é muito político, né? Ou esse cara é um mentiroso político. Não ia dar certo. Ou você não realmente não tem treta com ninguém, né? Essa pergunta para mim, obviamente, não necessariamente das pessoas que eu fiz para você, ou também, mas não necessariamente. A minha academia é vazia. Não tem ninguém. A academia não tem ninguém. Você não ia ser um bom empresário. Não seria. Não tem basicamente muita gente. Mas, cara, eu quero te agradecer muito, muito. O prazer de poder ter entrado no seu canal e hoje você poder estar aqui no meu canal, levando um pouquinho do conhecimento, levando um pouquinho da sua vida como atleta, como pessoa, como ser humano, porque você tem muito a acrescentar, você é um dos caras mais inteligentes do nosso meio, mais competentes e não somente como atleta, porque o atleta, você é competente como, mas você sabe que já já passa. O que vai ficar é o Felipe, não só como ser humano que você é, mas principalmente o Felipe como profissional, como pessoa, como futuro pai, como marido, como filho e como amigo que você é. Então, agradeço pela sua amizade de sempre. E você sabe que você pode contar comigo se você precisar. Digo a mesma coisa, sabe que a gente é família, irmão. Eu sempre considero as pessoas, e na própria Bíblia diz que existem amigos que são mais chegados que o irmão. Então, a gente é família. Eu agradeço por estar aqui no canal e sabe que sempre que a gente puder fazer conteúdo, a gente vai estar fazendo junto. Eu costumo dizer que, vou me levar a mal com isso, mas não me leve. O irmão pode ser um amigo imposto. Você não escolhe, seu pai e sua mãe te colocaram ele lá. Ele pode ser seu melhor amigo? Pode, mas não necessariamente vai ser, porque ele foi imposto. Agora, o seu amigo verdadeiro, que é da vida, quem escolheu foi você. Exatamente. E você foi escolhido. Então, por isso que eu costumo dizer muitas vezes, e não me interpretem mal, que o irmão, o amigo é o irmão escolhido e não o irmão imposto. Exatamente. Certo? É que nem o filho adotado, né? É isso. Foi escolhido. Certo? Comenta, deixa seu like, se inscreve no canal, siga o Felipe nas mídias sociais dele, vai estar tudo aqui embaixo, vai estar na descrição, o Instagram, o canal dele do YouTube, que é gigantesco, faz muitos anos que ele tem muito conteúdo. Valeu? Tamo junto.